Hora do Pesadelo. Vamos. Faz tempo que a gente não tem Hora do Pesadelo aqui. Tá na hora de passar raiva. Ou rir, né? Tem hora que o Hora do Pesadelo é aquele negócio pra rir. Né? Tem hora que o Hora do Pesadelo a gente sai rindo. De tão gimo que expele pela pele dessas pessoas. Né? Então vamos lá. A morte da ideologia woke! Exclamação. É o fim da lacração? Ih, caraca. É pior que as pessoas acreditam nisso, né? As pessoas têm a crença nisso. É um idealismo tão profundo. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? A coisa tá aqui na cabeça deles. E eles querem encontrar aquilo que tá na cabeça deles na realidade. E quem procura acha. Só que se você não lida com a realidade de maneira material, sinto muito. É só fruto da sua cabecinha imaginária. Só. Vamos começar? Mas antes, aquela velha anúncio de sempre, né? Aqueles velhos comentários de sempre. Primeiro, se inscreve aqui no canal, você que tá no YouTube. Ativa o sininho, comente. Você tá no canal de YouTube, então ajuda a produção de conteúdo aqui, engaje, tudo mais. Você já sabe, né? Segundo, o Introdução ao Cinema está com inscrições abertas. Então, se você quiser fazer parte de um curso de cinema, maravilhoso. Maravilhoso. 2 aulas novas todos os meses sobre linguagem, teoria, crítica, política e história do cinema. Vem fazer parte do curso. 2 aulas novas todos os meses pelo período contratado, mais as aulas anteriores que você também vai ter acesso a elas lá na plataforma do curso. Vem fazer parte. Link na descrição do vídeo. Inscrições abertas. Diversas aulas lá você vai conhecer, tá bom? Pra quem tá no chat, só jogar aí no chat exclamação IAC e conhecer a Introdução ao Cinema, fazer parte do curso, tá bom? Vamos começar. Meus queridos, tudo bem com os senhores? Eu espero que sim. Afinal, você está no canal Traje Cômico, eu sou Wagner Tomazoni e hoje nós temos uma grande notícia. Pois é, tem sido difícil encontrar motivos para comemorar em meio a tantos casos polêmicos, imposto de tudo que a coisa aumentando todo santo dia, e uma incessante guerra cultural que não parece dar trégua. A gente tá aí há anos acompanhando um flop atrás do outro quando empresas tentam lacrar e ainda... Quem conta pra ele? Quem é que vai contar pra ele? Um flop atrás do outro quando a empresa tenta lacrar. Quais foram os flops quando a empresa tentou lacrar? Já falamos, quem lacra, lucra e lucra muito. É o tal lá dos irmãos Alba, né? Que riram que Barbie seria uma bilheteria maior que Oppenheimer, que riram que Barbie seria uma bilheteria maior que Missão Impossível. Tá aí. Tá aí. Ha! Ha! Imagina se Barbie não ia bater. Imagina. Quem lacra, lucra e lucra muito. Até porque é aquilo que a gente sempre disse. A indústria da cultura torna discursos anti-indústria da cultura ou anticapitalistas em inofensivos. E, portanto, discursos identitários, sobretudo aqueles que assumem um lugar liberal, passam a ser assimilados como mercadoria. E, como tal, fazem com que aqueles que se identificam com a imagem representada se identifiquem como consumidores da sua própria imagem e não como cidadãos. Essa é que é a grande questão. Assim, o número de produções woke não diminui. Na verdade, até aumenta e o discurso parece que vai ficando cada vez mais radical. Mas olha só, talvez o jogo... A indústria da cultura tá radical, gente. A indústria da cultura radical esteja finalmente começando a virar. Pois é, pelo menos é o que dizem essas pesquisas repercutidas por essa matéria da Folha de São Paulo. Veja só você, saiu na Folha de São Paulo. Ou seja, aparentemente nem veículos de comunicação de esquerda conseguiram negar este fato. Cara, eu não esperava. Eu juro que eu nunca assisti esse cara. Cara, é Folha de São Paulo. E é o Maurício Meirelles que escreveu o texto. Provavelmente não é o Maurício Meirelles que eu tô pensando, mas, mas vale a menção aqui. Vale a menção. Maurício Meirelles. Movimento woke entrou em declínio nos Estados Unidos, indicam pesquisas. Maurício Meirelles está indicando a lacração da indústria da cultura e que ela pode acabar.
Maurício Meirelles. Caralho, que isso, gente? Como pode? Como pode? Diz a manchete, movimento woke entrou em declínio nos Estados Unidos, indicam pesquisas. Dados mostram queda de casos de cancelamentos em universidades e recuo de empresas em guerras culturais. É o Právida de São Paulo, né? Não, a Folha de São Paulo, é o Právida de São Paulo. Aí a gente tem a versão do Vertov também, né? O Cine Právida, ou Kinoprávida de São Paulo agora. Vamos fazer isso aí, Kinoprávida de São Paulo. É ou não é uma excelente notícia? Pois bem, vamos dar uma olhada, né, no que essas pesquisas falam então. O governador da Flórida, Ron DeSantis, candidato à nomeação do Partido Republicano para concorrer à Casa Branca no ano que vem, costuma se promover com uma bandeira. O estado que lidera, no caso a Flórida, né, afirma ele, é onde a chamada cultura woke morre. Desde que chegou ao poder, o conservador capitaneou uma série de medidas para cercear ideias sobre gênero e raça associados à esquerda, em escolas e empresas. Ao mesmo tempo, faz ouvidos moucos para acusações de autoritarismo. Assim, espera-se cacifar para ser o republicano a enfrentar Joe Biden. Aqui, parênteses nisso tudo. É muito interessante como isso tudo explicita pra gente uma coisa que eu sempre falei pra vocês. Aqui no Brasil, muito por conta do imperialismo, por conta do imperialismo, e como consequência disso, uma imposição da cultura norte-americana frente à nossa, sobretudo no cinema, a gente vê que nós lidamos com o cinema americano como nacional e o cinema brasileiro como gênero. E a gente vê nesse tipo de vídeo uma exposição muito clara disso que eu sempre digo pra vocês. Gente, o cidadão aqui está comemorando o fim da cultura woke nos Estados Unidos. E lidando com o fim da cultura woke nos Estados Unidos como o fim da cultura woke no Brasil. Tá? Vamos fingir aqui que a cultura woke existe na maneira como eles compreendem cultura woke. Vamos fingir que ela existe. Mas ele compreende nesse sentido que o fim da cultura woke no Brasil começa com o fim da cultura woke nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não têm cultura woke, acabou. Eu não preciso mais consumir cultura woke. Por quê? Porque o meu cinema nacional não tem cultura woke. Qual é o cinema nacional desse cidadão? Os Estados Unidos. Vocês compreendem isso? Vocês compreendem quando eu digo pra vocês que o cinema americano é lidado como mais brasileiro do que o nosso próprio cinema? Ele é mais nacional do que o nosso próprio cinema? Vocês compreendem? Recentemente, o Hulk Cinéfilo, Hulk, amo você, tá? O Hulk Cinéfilo pegou uma parte do meu vídeo em que eu fiz lá uma tier list. E o nome da tier list era Melhores Filmes de Todos os Tempos. E a gente tinha que colocar lá os filmes nas suas posiçõezinhas, né? Só que, curiosamente, essa tier list, que já era criada, só encontraram pra mim, me mandaram, só tinha filme americano. Aí eu falei no início do vídeo, ora, essa lista aqui muito provavelmente foi criada por um americano ou por alguém que não vê muitos filmes, mas muito provavelmente é criada por um americano, que não gosta de ler, né? E, portanto, não lê legenda. E que compreende, portanto, que os melhores filmes de todos os tempos são só americanos. E aí, nesse vídeo, o Hulk Cinéfilo pegou uma partezinha em que eu fiquei falando esse filme é ruim, sabe? E uns filmes que algumas pessoas gostam. E é muito curioso ver algumas reações a esse corte que o Hulk Cinéfilo postou. Hulk, faz mais, eu adorei. Eu adoro ver essa galera espumando, de verdade. Eu gosto de ver essa galera espumando. Eu não sofro com isso, não. Hoje eu liguei o modo foda-se pra essas coisas, sabe? Então pode postar, posta mais, que eu gosto. E aí, um dos cidadãos é foda. Um dos cidadãos postou exatamente alguma coisa nesse tipo, exatamente não, alguma coisa nesse sentido. Ah, pra ele, filme bom é filme francês da década de 30. Você percebe que o cidadão,
Ele não consegue ver um filme americano sendo criticado. Ele não consegue ver o filme americano favorito dele ser criticado. Porque eu só gosto do filme francês. Ou seja, não pode ver filme francês. Quanto mais brasileiro. Porque o filme nacional, o filme que importa, o grande filme, o grande cinema, é o americano, gente. É uma força. É um desejo profundo, quase psicanalítico, de defender o cinema americano que não dá pra entender. Ou dá. Imperialismo, gente. Imperialismo. O nosso cinema é menos nacional do que o cinema americano. Né? Vale dizer que ele não tem se saído tão bem em relação a isso. Ainda parece que o Trump é o principal nome dos republicanos, mas de fato ele está fazendo um forte enfrentamento à agenda woke na Flórida. Ele tem batido de frente com a Disney várias vezes. O principal parque da Disney fica na Flórida, inclusive. E ainda... Cara, isso é muito forte. Isso aqui é muito forte. Ele vem fazendo embate com a Disney. A Disney, gente, representante da radicalidade da esquerda. Gente, é isso aqui que é a grande causa de acreditar que a Disney vai salvar. Que sai da Disney, que sai das grandes corporações, os discursos de representação. Tá? É isso aqui. É transformar aqueles que se identificam em consumidores da sua própria imagem. E fazer crer que a indústria é o bastião da defesa dessas pessoas. Estimulando o discurso de pessoas como esse de que a Disney é uma representante da radicalidade de esquerda. Foi a Folha de São Paulo, agora é a Disney. Vamos juntar, né? Vamos juntar nós aqui, Disney e Folha de São Paulo, num parque da Disney, no Mad Kingdom, e ali no centro do Mad Kingdom, cantarmos todos juntos a Internacional Socialista. Eu, você, a Disney e a Folha de São Paulo. Todos juntos, cantando a Internacional Socialista. Ainda que ele não tenha conseguido o tamanho e a projeção do Donald Trump, não dá pra negar que o Ron DeSantis ganhou muita popularidade justamente por causa desse enfrentamento, ao que aqui no Brasil a gente conhece como lacração. Mas pode ser que o bicho-papão dos republicanos não seja uma fera tão grande assim, ou que, ao menos, esteja com os dias contados. Aqui você percebe que é um veículo de esquerda falando sobre isso, né? Ah, olha só, nem é um problema tão grande, já tá acabando, não tem por que ficar enfrentando essa agenda woke, já tá morrendo. Enfim, dados recentes sugerem que a onda woke, em geral, o termo que é traduzido como politicamente correto aqui no Brasil, na verdade, assim, tem a ver com politicamente correto, mas a gente costuma falar, né, que o woke no Brasil seria a tal da lacração. Ou pra quem não gosta desse termo, tipo, ai meu Deus, tudo é lacração agora, pode falar que é identitarismo também, que é basicamente a mesma coisa. São quase sinônimos. Enfim. Parênteses aqui rapidinho, acabei de receber a confirmação e eu posso falar pra vocês. Mas eu falo agora, eu falo no fim da live. Falo agora ou fim da live? A confirmação da nossa live, que vai acontecer amanhã. O que eu falo? É tudo lacração, né? Inclusive a live de amanhã, lacração. Tudo lacração. Load coringou com esse maluco. Não tem como não coringar, né, gente? Fim da live? Vamos falar logo? Vamos falar logo? Tá bom, vamos falar logo. Amanhã, às 3 da tarde, no canal de Ian Neves. Estaremos lá. Amanhã, 3 da tarde, no canal de Ian Neves, História Pública. Vamos conversar sobre cinema brasileiro. Beleza? Vambora? Amanhã, 3 da tarde. Pra quem tá no YouTube, essa live vai acontecer no dia 6 e provavelmente então vocês perderam. Não souberam. Então, esperem sair no canal dele. Eu acho que deve sair no canal dele, não sei, né? Mas, esperem. Mas vai ser lá, Pororoca de Chorume, com o Ian Neves. Beleza?
Vamos. Enfim, os dados sugerem que essa onda woke pode já ter atingido seu pico de atividades e estar no início de um declínio, e é nesse momento que a gente comemora, né? Quem tem sustentado essa ideia é o sociólogo Musa Al-Gharbi, ligado à Universidade de Columbia de Nova York. Ele, que deve publicar ainda neste ano o livro We've Never Been Woke, ou Nunca Fomos Woke, argumenta que o enfraquecimento desse tipo de ativismo se baseia em pesquisas que, isoladamente, seriam evidências anedóticas, mas que juntas apontam para uma mudança de cenário. Dá a impressão de que são pesquisas realizadas por pessoas de esquerda, inclusive, então, né? Você percebe que talvez esse realmente seja um redirecionamento de discurso dentro da própria esquerda. Quem sabe esse é justamente o reflexo do avanço descontrolado da onda woke, de forma que todos os movimentos começaram a ficar cada vez mais caricatos e histriônicos, ao ponto em que todas as pessoas normais começaram a perceber que, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com a tal da igualdade que eles falam ou luta por minorias. Isso é pura insanidade e tá só jogando pessoas umas contra as outras. E agora talvez eles querem renunciar esse título ou falar que é exagero da extrema-direita, isso nem é algo Muito tão grande obrigado assim. pelo sub. Vamos ver para que direção essa matéria vai nos levar. Uma consulta a plataformas de artigos acadêmicos feita pelo próprio Al-Gharbi mostra que a curva com o número de pesquisas sobre discriminação de raça e gênero passou a apontar para baixo depois de mais de 20 anos de crescimento. Já um levantamento da FIRE, uma fundação para direitos individuais que advoga pela liberdade de expressão em universidades americanas, mostra uma queda no ano passado nos ataques a professores por motivos ideológicos e também nos casos de cancelamento. Isso aqui por si só é bastante sintomático, né? Você percebe que professores atacados por motivos ideológicos, obviamente, eram os poucos de direita que ainda resistem no meio acadêmico, porque também são os principais alvos de cancelamento. Então, quando você tem uma redução desse tipo de ataque, naturalmente é o quê? A esquerda cancelando menos. Olha só, qual é o movimento extremista, né? O movimento que tenta cercear a liberdade de expressão? Enfim, na série histórica, a esquerda... Gente, vocês não me contaram que era assim, não. Vocês não me contaram que era assim, não. Poucos de direita nos Estados Unidos, né? Assim, a gente sabe que há uma enorme falta de compreensão dessa galera do que é a universidade, né? Essa galera muito provavelmente nunca pisou numa faculdade de humanas, ou nunca viveu de fato, compreendeu a realidade de uma universidade brasileira. Né? Que assim, gente, eu já falei num vídeo que eu reagi ao Pondé por aqui, né? Marxista na universidade é minoria. Sim, e é muita minoria, gente. É muita minoria. Ah, Felipe, mas não, é porque ele tá falando das faculdades de humanas. Não, nas faculdades de humanas também é minoria. A gente pode dizer que sim, na faculdade de humanas há uma maioria de social-democratas, esquerda liberal, abraça árvore, cirandeiro. Sim. Pode ser que seja a maioria dessa galera. Mas longe de ser marxista. Longe de ter maioria marxista. Longe, mas muito longe. Isso assim, eu tô reduzindo ao escopo das ciências humanas, tá? Se a gente for partir pra maioria da faculdade, é o máximo de uma Gabriela Prioli da vida, né? É o máximo que chega ali. Mas se a gente sair do escopo ciências humanas e ir para os cursos que são maioria na universidade, medicina, direito, engenharia, porra. É grande maioria de reaça. A grande maioria é reaça. E se você faz parte de um desses cursos, me perdoe, tá? Mas vocês sabem. Né? E aí, isso eu tô falando de Brasil. E o cara tá me falando que nos Estados Unidos a galera de direita na universidade é cancelada. Nos Estados Unidos. Primeiro assim, muito provavelmente o que ele tá fazendo aqui é um problema metodológico mesmo. Muito provavelmente por nunca ter pisado numa universidade, não sei, né? Mas ele provavelmente está analisando essa notícia americana sob o viés do Brasil.
Que também é mentiroso, tá? Também seria mentira. Mas provavelmente ele tá pegando essa notícia americana e traduzindo ela pra realidade dos professores brasileiros. Que também é mentira. Mas, muito provavelmente ele tá fazendo isso. Esse cara nem sabe o que é direita e esquerda. Muito provavelmente não sabe. Sim. Não sabe. É mais ou menos o que a extrema-direita faz, realmente. Tudo que tá um pouquinho ao lado dela é comunista. Comunista! Lidera tentativas de punições a professores. Exatamente o que eu estava falando. 52% dos casos desde os anos 2000. Mas no ano passado foram 72 casos ligados a esse campo político contra 70 da direita. Quase um empate. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas 52% também é quase um empate. É, porque não quer dizer que 52% é de esquerda e os outros todos são de direita. Podem ser por outros motivos, né? Eu acho curioso que a matéria não faça uma comparação direta. Parece até que coloca esse número propositalmente para parecer que não é um caso tão grave quanto realmente é. Difícil confiar em estatísticas nesse tipo de matéria, especialmente vindo de veículos como a Folha de São Paulo. A gente teria que verificar na fonte. Mas dá para perceber só por essa frase que se fosse apenas uma dicotomia entre esquerda e direita não faria sentido falar que agora a gente chegou em quase um empate. Então essa informação tá passada de uma forma meio estranha, o que costuma ser suspeito. Mas vamos prosseguir, né? A maior alta que tivemos foi em 2016, após a eleição de Trump. Inclusive, já falei disso aqui, né? Eu já trouxe aqui pro canal que o momento onde a radicalização começou a ficar mais forte, começou a se intensificar cada vez mais, foi ali por volta de 2016 mesmo. Então aqui nós temos mais uma estatística que corrobora com isso. O processo de radicalização por parte da esquerda a partir de 2016. Começou antes. Lá por volta de 2010, 2012, eles já começaram o processo de radicalização, mas ficou realmente forte e caminhou para essa direção, para o estado que nós chegamos. Mas Maurício Meirelles não é humorista? Pois é, Maurício Meirelles agora estuda estatística com Paulo Cogos. Chegamos agora, principalmente a partir de 2016. Então, a Comi Frey, diretora da FIRE, fala: nós temos que ver o que acontece nos próximos anos para analisar se a cultura do cancelamento está mesmo em declínio. Se Trump for reeleito, pode ser que vejamos uma nova onda. Faz sentido. Inclusive, pode ser que a cultura do cancelamento esteja em declínio justamente porque está chegando aí a próxima eleição. E como o Biden tem feito uma merda atrás da outra, um dos piores governos da história dos Estados Unidos, de repente a esquerda tá pegando um pouco mais leve, porque sabe que se continuasse pisando no acelerador com tudo, não teria a menor chance e acabariam sendo amassados nessas próximas eleições. Sei lá, é uma teoria, né? Uma coisa que podemos especular. E faz sentido se preocupar, né, com o caso de uma eleição do Trump, que a esquerda volte a radicalizar, o que ao meu ver também não seria motivo para torcer por uma nova vitória dos democratas. Mas, enfim, prosseguindo aqui com o texto. Só neste ano, 3 instituições de ensino americanas tomaram medidas consideradas simbólicas contra ações de alunos. A reitora de Stanford, por exemplo, passou um sabão em estudantes que interromperam a palestra de um juiz em março. A Universidade de Cornell, por sua vez, recusou-se a colocar alerta de gatilhos em ementas, afirmando que isso viola a liberdade de ensino dos professores. E Harvard terá um conselho de liberdade acadêmica dedicado à diversidade intelectual. Caramba, em Harvard, olha só, mano. Justamente a diversidade intelectual, que eu falo tantas vezes aqui no canal, é a mais importante de todas e é a diversidade que a esquerda negligencia pra caramba. Essa eles não querem ouvir falar, né? Porque só importa a diversidade estética, né? A diversidade de cor, de pele, de sexo, a diversidade de pensamentos, a diversidade ideológica. Não, essa a gente esconde, porque só pode ter no mainstream o discurso de um lado, o lado deles. É uma incompreensão forte do que significa estética, né? Que parte dessa compreensão de que estética é tão somente a aparência e não o estudo, a ciência da aparência. De como as coisas aparecem pra gente. Mas a maneira como as coisas aparecem pra gente carrega ideologia. Sinto muito, mas a carrega. Então não há estética sem viés. Não há estética sem ideal, sem ideologia, sem diversidade de discurso. Não existe isso. Sinto muito. Apesar de vocês liberais, eu não sei nem se ele é liberal, se ele é ANCAP, tem cara de ANCAP, né? Mas tem a compreensão disso, sabe?
E agora, outra questão é a incapacidade desse cidadão em compreender que diversidade intelectual não é sinônimo de capitalismo. Muito pelo contrário. O capitalismo tende à homogeneização das escolhas, dos gostos, da ideologia, do discurso. É aquele velho de sempre, né? Aquele velho discurso de sempre. Tentou descrever o comunismo, tentou descrever o socialismo, tentou descrever a esquerda e descreveu o capitalismo. Descreveu o liberal. Ele tem 28 anos. Não, mas na idade dane-se. Mas sabe, o capitalismo tende à homogeneização das escolhas. Padrão de gosto. Padrão de consumo. Ah, mas tem várias marcas diferentes no mercado. Porra. Cidadão. E o cara quer meter que Harvard é comunista, de esquerda agora também, é isso? Ele quer meter que Harvard é de esquerda. Olhou pra esquerda, estou pra direita, sempre. É sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo. O único discurso que pode aparecer nos filmes, nas séries, nos jornais, nos comerciais do Burger King, das empresas, a gente sabe, mano, quão difícil é você conseguir um patrocínio se você for de direita, ou se você tiver um discurso que não é alinhado com a agenda woke. E é justo. Caralho, meu Deus do céu! Cara, o cidadão tá querendo dizer pra gente que é Burger King, McDonald's e as marcas são de esquerda. Meu Deus, cidadão. Tem um carinha chamado Karl Marx. Que assim, eu acho que você pode... Difícil falar, mas eu acho que vai fazer bem. De verdade. Vai fazer bem. E ele vai dizer logo no início ali do seu principal livro que tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Então veja, esses discursos que você acha que partem de uma cultura woke, que partem de grupos da sociedade que são de esquerda. Gente, pelo amor de Deus, quando é que vai chegar? Quando é que vai chegar o comunismo, gente? Porque os donos de corporação é tudo comunista, quando é que vai chegar? Que não chegou até agora. Tô esperando chegar. Não chega. Não chega. Não tá chegando. De novo, tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Inclusive o tal dos discursos identitários que você está falando. Essa galera não é de esquerda. Ela se apropria de discursos identitários de pessoas que antes não eram representadas e que, portanto, se transformaram na modernidade em barreiras de acumulação para acumular mais. Duas regras do capitalismo. São muitas mais, mas duas regras simples aqui. Acumulação infinita e quebra de barreira de acumulação. Onde há uma barreira para acumulação, o capitalismo rompe com essas barreiras para continuar acumulando. Infinitamente. Tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. E se antes esses grupos identitários não eram representados num modo de consumo, agora estão. Isso significa dizer que não se tratam de comunistas, não se tratam de cultura woke, não se trata de que o Paulo Lemann é de esquerda, que o Jeff Bezos é de esquerda, Bill Gates, porque ele doa dinheiro dele, gente, então ele é de esquerda. Muito pelo contrário. Mas de assimilar esses discursos como mercadoria e, portanto, torná-los inofensivos, parte do sistema. Parte da compreensão do sistema. Fazendo essa máquina girar, quebrando barreiras de acumulação, tornando esses cidadãos consumidores. Consumidores da sua própria imagem. Consumidores da sua própria imagem. Fazendo com que a gente creia, inclusive,
que, ora, sim, o capitalismo tem suas contradições, né? Que, enquanto marxistas, sabemos que são contradições insuperáveis. São partes essenciais ao capitalismo. Portanto, contradições insuperáveis. O capitalismo não vive de crise, ele é a crise. Mas nós sabemos das nossas contradições. Entretanto, como eu transformo em mercadoria todos os discursos anticapitalistas ou antissistêmicos ou identitários, seja o que for, como eu torno eles mercadoria, eu os torno inofensivos e discuto, inclusive, a perspectiva de que, se são inofensivos, todo discurso antissistêmico é utópico. Ao transformar discursos anticapitalistas ou antissistêmicos em mercadoria, o capitalismo transforma-os em utópicos. Ou seja, nós sabemos as contradições do capitalismo, mas não há escapatória. Nós precisamos resolver os nossos problemas internamente. Sabe? É isso. Black Mirror, temporada 1, episódio 2. Barbie, sabe? São filmes que discutem contradições do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, são inofensivos. Precisamos resolver isso internamente. Como? Aí o cidadão do Bill Gates é um filantropo. Ele doa o dinheiro dele. Olha só que legal. Ele resolve o problema do capitalismo sozinho. Só que as contradições do capitalismo são insuperáveis, gente. Não vai ser o dinheiro do... É claro que, beleza, o dinheiro dele pode ter pontualmente servido para determinada parcela ali de pessoas, mas isso não resolve o problema. Muito pelo contrário, o dinheiro que ele doa é usado como marketing, inclusive, para marketing pessoal. Porque isso tudo parte de um individualismo, da propriedade privada. O capitalismo não vive de crises. É a crise. Justamente por isso que a gente precisa valorizar tanto empresas como a... Gente, assim... Não, cidadão falou ali agora no chat, falou ali acima, né? Eu mereço o sub, né? Mereço o sub aqui, ó. Tá 7/10 agora, recebi. Muito obrigado, Miragaru, tá? Mereço um subzinho, porque tá difícil tancar isso aqui. Eu sempre falo que eu vou começar a Hora do Pesadelo, mas vai ser tranquilo, eu vou começar rindo e tudo mais, mas depois começa o bagulho a ficar louco. O bagulho começa a virar... Não sei nem dizer. Falta só 3 aqui, gente. Só 3 pra gente bater o 10/10. Vamos lá. Manual. Porque ela não apenas te ajuda a resolver um problema extremamente importante como a queda de cabelo e calvície, como ela também ajuda vários criadores de conteúdo que não têm medo de falar o que pensam. Afinal de contas, a Manual entende que muito mais importante que propagar uma ideologia não tem medo importante como tanto empresas como a Manual. Porque ela não apenas... Peraí. Woke. E é justamente por isso que a gente precisa valorizar discurso que não é alinhado com a agenda woke. E é justamente por isso que a gente precisa valorizar tanto empresas como a Manual. Porque ela não apenas te ajuda a resolver um problema extremamente importante como a queda de cabelo e calvície, como ela também ajuda vários criadores de conteúdo que não têm medo de falar o que pensam. Afinal de contas, a Manual entende que muito mais importante que propagar uma ideologia é ter resultado. Então essa é uma parceria em que eu valorizo a marca e a marca valoriza você, entregando resultados incríveis como esses que vocês estão vendo aí na tela. É claro que os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua e os resultados são mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto dos produtos, conforme as prescrições médicas enviadas. Você também pode acessar as redes sociais da Manual para conhecer mais casos de sucesso como esse. E eu sei que tem muita gente... Não, nem fudendo, mano. Nem fudendo. O cara ligou a cultura woke com a Manual de remédio pra calvície, gente. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura.
Esse salto lógico aqui foi uma beleza. Gente que leva esse assunto na brincadeira, mas é fato que cuidar do cabelo é importantíssimo para a autoestima masculina. Então, meu amigo, se a tua situação já tá cabeluda, ou melhor, se ela não tá, não se preocupa porque A Manual também já foi no canal do Normose. Mas tu vê, né? É aquilo que a gente falou agora, né? No capitalismo, os discursos se transformam em inofensivos. A Manual não tá se preocupando, não. Ela vai no canal do Comuna e vai no canal do ANCAP. E foda-se. E ele acredita que, no caso aqui do cidadão aqui que a gente tá vendo, ele acredita que ele dá apoio à Manual, porque a Manual, enfim, sabe? que a Manual pode te ajudar a preservar suas madeixas. A empresa conta com um selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui. E o processo... Tá rolando uma sketch no meio do vídeo, gente. Uma sketch maneira aqui. Isso é totalmente descomplicado. Você não precisa ficar procurando de farmácia em farmácia, porque os produtos vão chegar na sua casa com... Lenin era careca, logo o cabelo é capitalista. Não esqueçam de Che Guevara. Che Guevara tinha as madeixas grandes. Madeixa maneira. frete grátis, numa embalagem super discreta, e você vai ter acompanhamento médico sempre que precisar sem nem sair de casa. Os tratamentos são super práticos e comprovadamente seguros. Sem contar que eles são personalizados, então você vai receber um melhor acompanhamento para o seu caso específico. E lembrando que... Cara, eu não quero pular esse jabá porque esse jabá tá muito bom. Tá uma sketch do Porta dos Fundos no meio. Não precisa ser super calvo para começar um tratamento. Eles também são muito indicados para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo. E como essa parceria é feita para te ajudar, eu tenho um cupom que garante 40% de desconto do vídeo e utilizar o... Não perca aqui, que o que aparece na descrição, e aproveita essa oportunidade. E agora, voltando para a matéria, nós vemos aqui que o que aparece na... Então, calvos, já sabem, né? É só ir no link da descrição do cidadão ali, né? Para não virar Lenin. Para não virar um Lenin, link na descrição. Mas eu sei que todos nós queremos um Lenin, né? A imprensa americana também é um bom termômetro sobre essa questão, né, da queda de relevância calvos, então, da cultura woke. Sejamos todos calvos. Opa, 9/10, falta só. Falta só um, gente. Só um. Nietzsche já dizia, o super calvo e o calvo inferior. Não, o Nietzsche era... É o calvo, mas ele não era calvo de bigode, né? Um artigo do cientista de dados David Rosado, doutor em ciência da computação pela Universidade... Nietzsche usou... Como é que é o nome do produto? Nietzsche usou o produto aqui no bigode. Autônoma de Madrid, analisou a frequência de palavras associadas a temas políticos e de identidade no jornal americano The New York. Batemos os 10, chegamos, agora a meta é dobrar. Meta é dobrar a meta. A meta é dobrar a meta. E se inscrever na Introdução ao Cinema. Já até me perdi no que ele tava falando, gente. Já até me perdi no que ele tava falando. Que loucura. York Times, desde a década de 1970. Depois de um pico nos anos 2010, palavras e expressões como raça, racismo, sexismo, misoginia, privilégio branco e outras passaram a ser menos utilizadas. E aqui a gente vai observando o pico dessas palavras. Vocês percebem que realmente, ó, elas foram crescendo numa frequência muito parecida, né? Os picos foram em momentos parecidos e agora todas elas começaram a cair em desuso, demonstrando de fato uma saturação dos assuntos, né? Parece que, de forma popular, podemos falar que ninguém aguenta mais essa merda. Ó, percebam que os gráficos, eles são realmente todos muito semelhantes. As curvas, ó, assim, impossível não olhar para isso aqui e falar que existe uma clara tendência na redução da utilização desses termos que... Pô, quem que usa esses termos? Quem? Uma clara tendência da ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos. Só isso. Mas assim... Mais uma vez, cidadão. A indústria... Você tá falando de indústria da cultura. A indústria da cultura é uma engrenagem do capitalismo. Você tá querendo me dizer que a indústria da cultura é de esquerda. Ela só compreendeu um espaço de acúmulo de riquezas que não tinha antes. Trazer, englobar, jogar pra dentro da indústria pessoas que antes não eram consumidores. E que passam a ser. Porque passam a se ver em tela como consumidores daquela imagem. Aí você quer me falar que isso é de esquerda? Ai, gente. Eu não sei porque eu faço isso comigo. É, de novo, eu começo achando que vai rolar, mas não sei.
que parece uma vitrola quebrada, um papagaio que só sabe ficar repetindo essas mesmas palavrinhas o tempo inteiro. Se elas estão caindo em desuso, não tem como não... Que cardiograma é isso? Não, é o meu cardiograma aquilo ali. Tá fazendo e tá caindo em desuso. Vendo esse vídeo, tá caindo em desuso. Aí tá parando. A tendência é parar daqui a pouco. Se não acabar esse vídeo logo, a tendência desse cardiograma é parar. Conectar diretamente com uma queda de popularidade na agenda woke. Então aqui nós temos sinais de uma mudança de clima, sinais esses que também aparecem em áreas mais difíceis de quantificar. Os novos rumos promovidos por Elon Musk no X, o ex-Twitter, por exemplo, são vistos com simpatia pela direita, ao reativar as contas de Donald Trump e de outras figuras. Já na Netflix, 2 anos atrás, funcionários protestaram contra o show de comédia de Dave Chappelle. E não só não receberam um pedido de desculpas, algo comum antes, como ouviram que, se estivessem infelizes, deveriam se demitir. Olha só as empresas ficando um pouquinho mais based. Ainda neste universo corporativo, dados do Wall Street Journal mostraram redução de 75% nos anúncios de emprego para diretor de diversidade em empresas, cargo que havia se popularizado na última década, um cargo inútil que só serve para sinalizar a virtude para a agendinha woke. Cargo de diversidade em empresa, que coisa mais desnecessária, porque empresas deveriam visar a eficiência, o lucro, entregar um produto e um serviço com cada vez mais qualidade para o seu público, e a diversidade não tem nada a ver com isso. Corta pra realidade. Porque a gente lida com a realidade, né? Corta pra realidade, o que a gente acha? Querido. Você começou bem. A empresa visa, sim, a eficiência, o lucro, a eficiência em direção ao lucro, e aí, enfim, vai de encontro, ou você, sabe, não conseguiu correlacionar com o que você vinha falando antes. Se há essa lacração, entre aspas, essa cultura woke não é tal como vocês compreendem, na verdade, elas estão somente um espaço de acumulação que eles se compreenderam em determinado momento e que deu muito dinheiro em determinado momento. E continua dando, tá? O filme da Barbie tá aí. E aqui eu não tô falando de que esses filmes são lacração, não, tá, gente? Eu tô falando assim, que assumem esses discursos que eles chamam de lacração. Percebe? Essas empresas estão em busca da eficiência e do lucro, compreendendo que há uma barreira de acumulação que precisava ser rompida. Foi rompida. Só que o capitalismo vive de ciclos de crise, porque ele é a própria crise. Então, se tá diminuindo o interesse por esse tipo de filme, eles vão encontrar outra maneira de acumular, gente. À custa do que for. É isso que assim funciona o capitalismo. Não é porque eles são de esquerda. E não é porque os republicanos entraram no poder. É tão somente porque em algum momento os discursos identitários, sobretudo um discurso de esquerda liberal, foram assimilados enquanto mercadoria, porque a indústria do cinema, a indústria da cultura, compreendeu que ali era um espaço de acúmulo de riquezas que não era absorvido anteriormente. E que se agora isso pode estar caindo, ainda que não seja uma verdade completa, o caminho é superar essa suposta crise encontrando outras barreiras de acumulação a serem rompidas. Em suma, o que vocês criticam tanto aqui não é uma culpa da esquerda, não é uma culpa da cultura woke. É o capitalismo demonstrando a sua natureza em crise. Demonstrando que a sua natureza é a crise. Nada a ver. É pura sinalização de virtude, é a diversidade estética. Inclusive, geralmente é o contrário. Se você fica priorizando a questão estética, como é que é a aparência do seu funcionário, provavelmente você vai ter uma queda na qualidade. Justamente porque você está deixando de contratar o melhor funcionário para contratar o mais bonitinho para sua agenda. Enfim, sob pressão dos republicanos nesse tema,
Cidadão, vai ver o tanto de dinheiro que essas empresas ganharam. Vai me dizer se isso não é eficiência. Vai me dizer se isso não é eficiência aos moldes capitalistas. Para de falar besteira, cidadão. Se supostamente estão parando agora, é porque o capitalismo é assim, ele vive de ciclos. Ele vive de ciclos. Ô, cidadão. Há quem precise anunciar um recuo tático. É o caso da guerra entre DeSantis e Disney, que protestou contra as medidas do governo sobre questões de gênero em escolas. O tanto que eu já falei cidadão nessa live. Os conservadores votaram para suspender benefícios que a empresa tem no estado, e a Disney processou DeSantis. Mas, de todo modo, o novo CEO da companhia já disse que quer baixar a fervura. Novo CEO da Disney dizendo que quer uma trégua, que quer acalmar os ânimos, não quer ficar batendo de frente com o DeSantis da mesma forma que eles estavam fazendo antes. Então a Disney vai parar de, por exemplo, incentivar questões de gênero dentro de escolas, ideologia de gênero para crianças. Olha, se isso... Ideologia de gênero. Ó, é o bingo, né? Vamos completar o bingo? Já falou ideologia de gênero, já falou cultura woke. Falta o que para completar? Falta o que para completar o bingo? Fala aí no chat. Isso realmente acontecer, grande vitória do DeSantis, dos republicanos, dos conservadores, das pessoas normais ao redor do mundo todo. E o que nós temos aqui? Pessoas normais. Olha a cara do pessoa normal ali. Aqui é uma citação. Sou simpático à ideia de que já vimos o pico desse debate, diz Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio. Ditadura gay, ideologia de gênero, né? Mas o quê? Agenda woke, comunismo, tem que falar comunismo, pânico moral, pessoas normais, loucura, né? Biden comunista, faltou, já falou que é Disney comunista, né? Não falou comunista, mas falou que é de esquerda, né? Folha de São Paulo é de esquerda. Getúlio Vargas, em São Paulo. O discurso anti-woke é importante no Partido Republicano para mobilizar a base. Já no Democrata, há uma tentativa de se reaproximar da classe trabalhadora, que via os democratas com bons olhos, mas que se deslocou para Trump. Isso é uma parada que eu já vi algumas pessoas falando, né? Que a esquerda, atenção agora. Com todo esse discurso de lacração, de agenda woke, de politicamente correto, foi cada vez se distanciando mais do que? Do povão, da classe trabalhadora, que não tá nem aí para utilização de linguagem neutra para não binário, porque tem um adolescente no TikTok que fala que consegue fluir de gênero. Dane-se, meu irmão. Eles querem saber o quê? De pagar menos no feijão, no arroz, um preço mais acessível pro alimento, querem que o salário deles dure até o final do mês. E isso acabou ficando completamente de lado, né? Porque, bom, são questões muito complicadas, tem a ver com economia. Pô, assunto chato. Quer saber um segredo? O carinha da empresa lá, o dono da empresa que financia os filmes que você acha que é cultura woke, tá cagando pra isso tudo também. Ele só tá aproveitando que a galera tá comprando, tá? Só tá aproveitando que a galera tá comprando pra encher bolso. Porque esse é o capitalismo, meu filho. Chatão, né? Vamos falar aí sobre a não binaridade. O povão metafórico. Mais um pro check aqui. Muito obrigado pelo sub. Do adolescentezinho do TikTok, muito mais relevante. Como que a gente ainda não tem banheiro de gênero neutro em todas as escolas do país? E daí se o meu filho já tá na 5ª série e não sabe escrever nem o próprio nome ainda? Ele tem que ter um banheiro que possa entrar todo mundo que quiser lá dentro. Enfim, o Oliver Stunkel ainda termina falando que vê o Biden com foco em questões econômicas. A galera se incomoda tanto com um banheiro, né? É loucura como a galera se incomoda com banheiro. Isso aqui é uma análise que eu não sei não, hein? O Biden começou identitário pra caramba. E fazendo muita merda, e a economia nos Estados Unidos não vai muito bem, não. Então, não sei, mas também meu conhecimento sobre as questões políticas dos Estados Unidos é limitado, né? Não tem como acompanhar todo o dia a dia. Eu acho que não só seu conhecimento econômico sobre os Estados Unidos. Acho que não só isso, tá? Só pra te contar. Dos Yankees. Segredinho, tá? O último levantamento feito pelo New York Times com Siena College de julho
mostra que mesmo os conservadores podem ter superestimado a importância desse tema para os seus eleitores. 65% dos republicanos disseram preferir um candidato com foco em lei e ordem, contra 24% a favor de um que lute contra a ideologia woke. Só que precisamos levar em consideração que New York Times nos últimos anos tem sido um veículo extremamente woke. Eles Impossível. 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 O cara já meteu Disney, Folha de São Paulo, New York Times. Impossível. Isso aqui é loucura. defenderam inúmeras pautas como essa. Inclusive já trouxe matérias do New York Times aqui, com, por exemplo, artigos onde a pessoa que estava escrevendo falava se era realmente correto denunciar um negro que estava invadindo a propriedade do seu vizinho, tentando abrir o carro do seu vizinho. Olha só o tipo de debate moral que ganhava espaço no New York Times, pouquíssimo tempo atrás. Então, sei lá, isso aqui é meio que como confiar em pesquisa da Folha de São Paulo. O que não dá pra negar é que o DeSantis cresceu pra caramba e ele pode até não ser mais favorito entre os republicanos do que o Trump, mas ele com certeza não teria o tamanho e a projeção que ele tem hoje se não fosse o enfrentamento à ideologia woke. Então, me parece esquisito, assim, subestimar o tamanho, a potência, a força do enfrentamento. E outra coisa também, né? Aqui tá dizendo que os republicanos preferem um candidato com foco em lei e ordem, o que não significa que eles não valorizem a luta contra a ideologia woke. Pode ser que eles gostem das duas coisas, mas ainda assim preferem que os seus candidatos foquem na questão da lei e da ordem. Não é um absurdo esperar que um republicano pense dessa forma. Uma coisa não necessariamente anula a outra, sabe? Ainda é expressivo você pensar que tem 24% dos republicanos que eles têm uma versão maior a ideologia woke do que uma preocupação com as questões de lei e ordem do país. Já que o antagonismo é entre essas duas questões, sei lá, eu não diria que isso aqui é uma prova de que o discurso foi superestimado. Não parece mesmo. Enfim, talvez não seja à toa que DeSantis não tenha conseguido decolar nas primárias. Na mesma pesquisa, ele aparece com 17% das intenções de voto. Donald Trump tem 54%. Mas Donald Trump também faz um enfrentamento à ideologia woke. Então, isso aqui me parece uma análise meio rasa. Uma análise que os esquerdistas gostariam de fazer, né? Ah, o DeSantis não decolou, então significa que o enfrentamento à pauta woke não é tão importante assim. Cara, ele ganhou todo esse tamanho, essa projeção por causa desse enfrentamento. Há pouco tempo atrás, ninguém nem sabia quem era DeSantis. Hoje as pessoas sabem justamente por causa do que ele tá fazendo. Então, esses 17% não é pouca coisa. Donald Trump é extremamente popular. E inclusive a gente viu na eleição dele é que os ânimos ficaram cada vez mais exaltados, que a esquerda começou a radicalizar contra ele. Então ele também é um símbolo muito representativo contra essa agenda de esquerda. Tanto que a própria... Gente, que análise. Que análise. Jesus, que análise perfeita. Nossa. Eu tô com dificuldade agora no finalzinho de comentar. Eu não sei nem se é dificuldade ou é vontade que acabe logo. A matéria evidencia que uma nova eleição do Trump pode fazer com que um novo pico apareça. Por quê? Se o Trump não tem nada a ver com isso. E eu vou encerrar lendo o primeiro comentário que aparece aqui em destaque, porque achei um comentário bem interessante. Ele fala aqui, ó, o discurso woke é a forma dominante de discurso politicamente correto que se estabeleceu nas redes sociais e na maior parte da mídia norte-americana pós George Floyd. Mas há uma grande lacuna entre discurso e realidade. Algumas empresas que apostaram no fator woke de popularidade sofreram sérios prejuízos. Vide os casos da cerveja Bud Light e de uma série de produções cinematográficas da Disney minha cabeça já virou que uma acabaram nuvem flopando. aqui, Parece-me justo afirmar que a maioria das pessoas são indiferentes ao movimento, se não contrárias a ele, porque se os casos acabam sendo de fracasso e as pessoas promovem boicote contra as empresas que estão promovendo essa agenda, então não é uma simples indiferença, é uma aversão, é um movimento contrário. O próprio Tragicômico, o canal que você está assistindo agora, é uma prova de que esse movimento contrário tem se fortalecido. A gente chegou recentemente aí na marca de 1 milhão de inscritos, especialmente por mudar o foco do canal para esse tipo de enfrentamento à ideologia woke. Então é nítido que tem muitas pessoas que estão cansadas disso. E essa matéria demonstra que talvez a gente esteja finalmente vendo uma virada no jogo. As pessoas estão cansadas disso, Cidadão. Acabou, né? Você e os seus não são absolutamente nada pro tanto de dinheiro que entrou no bolso da Warner com a Barbie.
pro tanto de dinheiro que continua entrando. E se supostamente, mais uma vez, isso signifique que a indústria da cultura, a indústria do cinema vai recuar, é porque encontrou uma crise a ser superada com outra barreira de acumulação. Mas não porque as pessoas estão irritadas, 17% da população está irritada. Não. Mas porque o capitalismo vive de crises. Só isso. E aqui vale a pergunta de sempre. Não é o vídeo que vocês assistiram, mas curtiram o vídeo?